Eu acho que cabe aqui, num primeiro momento, Osmar, eu, eu comentar com o pessoal de que forma não só você chegou a mim, mas de que forma eu cheguei nesse tema que você aceitou que eu desenvolvesse aqui. O tema hoje que a gente vai desenvolver é Senhor, escutai a nossa prece. Esse nome é um nome tão forte, né? Mas parece que é um nome tão, digamos, tão católico. Eu fui criada na Igreja Católica de pequena, eu fui formada, aliás, eu quase fui, quase entrei para a vida de freira na época, porque eu gostava muito. Eu pedia muito em prece para Deus para que eu pudesse seguir essa carreira. Ainda bem que ele não ouve todas as nossas preces, né? Porque, Mas ele te deixou ser irmã de caridade no espiritismo. meu amigo, eu vou te falar, o meu nome às vezes ajuda um pouco, né? Porque o pessoal me convida e fala, nós vamos receber a irmã Dulce. Eu me sinto tão maravilhada com esse termo, mas é muito bom para eu Imagino. poder controlar justamente uma virtude que ainda me falta, que eu preciso trabalhar ainda a minha humildade, a minha modéstia, a minha vaidade, assim como muitos de nós ainda tem muito para trabalhar, né? Só você tem que trabalhar isso, viu? Só eu sei que é Você. exclusividade minha. Mas, na verdade, quando eu pensei no tema, quando você falou, você escolhe, você me fala, eu abri o Evangelho. E eu confio muito nessas aberturas casuais, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E foi lá para o final, nas preces do Evangelho segundo o Espiritismo, e abriu justamente na ação da prece e na transmissão do pensamento. Eu falei, puxa vida, nós vamos levar, perdão, nós vamos levar um tema que é um tema que em toda prece, aliás, toda palestra espírita, a gente faz a prece de abertura, a gente faz a prece de finalização, a gente fala a respeito de prece, a gente fala como fazer a prece, a gente fala o que não fazer na prece. Falei, meu Deus, mas o que é que eu posso trazer de diferente? Porque a espiritualidade pode estar me trazendo a necessidade de desenvolver novamente essa reflexão, esse tema. E não por acaso hoje o Wagner abrindo a oração, Wagner, entrou numa conexão direta com o tema, porque trouxemos a respeito das guerras, você trouxe o tema a respeito das guerras, que o homem vive em guerra, e eu achei que foi exatamente por esse caminho que a espiritualidade nos trouxe esse tema. Nós estamos vivendo um momento muito conturbado, onde realmente a gente parece que está o tempo todo em guerra. E um dos recursos mais maravilhosos e mais eficientes e mais eficazes é saber fazer uma boa prece. Ou melhor, é saber fazer uma prece. Ou melhor ainda, é entrar em prece. É orar, orar. Orar com o coração limpo, com o coração puro, que é o que Jesus nos pede para que a gente faça antes de entrar em qualquer prece. E eu me lembrei que quando eu era pequena, eu, obviamente, católica que nós éramos, né, minha família toda, eu frequentava missas da comunidade. E durante a missa, após a liturgia, o padre iniciava as preces de intercessão. Então, ele falava assim: pela Igreja, pela Santa Igreja, pelo Santo Papa, rezemos ao Senhor. E os fiéis todos respondiam: Senhor, escutai a nossa prece. Isso me enchia de coragem. Na época, eu era uma criança dos 7 aos 11 anos, dos 6 aos 11 anos, e nós íamos à missa todos os dias, que era nossa obrigação. Era na missa das 7, tinha que ser a missa da manhã, não podia ser missa da tarde, então tinha uma série de situações que a gente tinha que seguir. E eu adorava essa parte, porque todo mundo podia falar: Senhor, escutai a nossa prece. Aí depois de algum tempo, o padre
querendo ser um pouco, digamos, um pouco mais moderno, um pouco mais aberto, ele começou a abrir para o pessoal poder falar, trazer os seus pedidos. Eu não sei se é do tempo de vocês, porque eu sou muito antiga. Eu não vou dizer a minha idade, mas eu nasci antes de 1960. Então, naquela época, a gente não podia falar muito na igreja, não podia cantar na igreja, eram só aquelas frasezinhas, sempre a resposta. Mas quando o padre liberou que os fiéis fizessem os seus pedidos, depois do pedido dos fiéis, ele puxava o coro. Senhor, escutai a nossa prece. E isso incentivou muito as pessoas a trazerem as suas listas de pedidos. Então, nós tínhamos pessoas que traziam já a sua colinha. Era muito engraçado, porque as pessoas chegavam na igreja com a sua colinha, né? Traziam as suas listinhas de pedido. E as listinhas variavam assim, de obtenção de bens, de pagamento da casa, de conseguir emprego. Tinha até gente que pedia marido, gente. Era uma coisa incrível, porque o padre ficava, a gente ficava todo mundo numa saia muito justa, num constrangimento enorme, porque depois que ela falava que eu consigo um marido, ou que fulana consiga um marido, Senhor, rezemos ao Senhor, e todo mundo tinha que ser conivente. E falávamos em coro, Senhor, escutai a nossa prece. É óbvio que não demorou muito tempo para o padre acrescentar ali na homilia, dar uma orientada na turma, que não era assim que se rezava. Que a oração, ela não podia ser uma oração específica apenas para a obtenção de bens materiais. E é claro que a missa diminuiu muito a frequência, porque a gente não podia mais pedir nada, muita gente deixou de ir na missa. Isso levantou para mim hoje uma questão muito grande, porque as pessoas, elas alegavam que como em Marcos 11, no capítulo, versículo 24, ele diz que Jesus dizia, por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que haveis de ter, e que assim vos sucederão. Então, era óbvio que as pessoas acreditavam que pelas suas orações, ainda mais sendo uma oração em tantas vozes, com uma intercessão tão grande, Deus iria ouvir as nossas preces. E todo mundo esperava por milagre. Todo mundo esperava realmente, depois da prece, um milagre. E não mudou muito ainda hoje em dia, gente. Se nós formos perceber, ainda muitas pessoas acreditam que todas as suas orações serão ouvidas. E nós temos muitas pessoas que pedem de tudo e esperam imediatamente a resposta. E muitos acreditam que devam estar fazendo alguma coisa errada, porque o Pai nunca atende o pedido deles. Então, as perguntas que alguns até fizeram para mim, lá no semeador, lá no início, aqueles que chegam pela primeira vez na casa, que chegam com muita dor, assim como eu também cheguei, e muitos de nós chegamos na doutrina com muita dor, eles falam, olha, eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque ou Deus não gosta de mim, ou a minha oração não está sendo repetida o suficiente, ou eu estou falando muito baixo, porque eu nunca recebo, eu nunca sou atendido nas minhas preces. Aí eles são convidados normalmente para começar os cursos, para a gente poder tentar entender o que é uma oração. Porque oração realmente não é para ser repetida diversas vezes. A oração, ela não precisa, obviamente, de uma cola, porque inclusive na hora que você faz a cola, você perde exatamente aquele contato que é mais importante. Com quem? Com Deus. Muitas pessoas também chegavam para nós e diziam, mas Dulce, o padre da igreja diz que Deus conhece todas as nossas necessidades e que as leis de Deus são extremamente sábias e justas. Então, a prece em si, a oração em si, pedindo, ela passa a ser desnecessária, não é verdade?
Isso era uma dúvida que muitos tinham, então nós tínhamos que sempre resgatar a informação de que nós temos que aprender a entender que essa nossa encarnação nos é concedida justamente a fim de que nós observemos as nossas dificuldades e que nós busquemos, além de tudo, além de refletir a respeito das nossas necessidades, que nós busquemos vencer esses desafios. Então, as pessoas acreditam que a gente tenha que seguir cegamente os desígnios de Deus. Obviamente, nós temos que seguir os desígnios de Deus, porque sem seguir os desígnios de Deus, nós não temos as leis naturais. Nós não entendemos nada. Só que, como é que nós podemos conhecer os desígnios de Deus? É uma situação que fica para nós. Se eu não conheço os desígnios, se eu não conheço Deus, se eu não sei quem é essa criatura dentro do meu coração, se eu não estabeleço uma conversa sincera, aberta, cordial, amorosa, de muita confiança com o Pai, como é que eu vou buscar resposta para todas as minhas questões? Então, na verdade, ao conversarmos com Deus, ao fazermos a nossa prece, nós vamos ter que levar em consideração a confiança que nós temos nesse Pai. E nós temos que entender que Ele não é quem nos responde diretamente, que Ele fala através de intermediários. E os seus intermediários serão então os bons espíritos. E o que é que essas criaturas farão por mim durante a minha prece? Elas se aproximam de mim. Elas se aproximam de mim e elas não me dão de bandeja aquilo que eu estou pedindo. Porque na minha conversa com Deus, eu aprendo a conhecer a mim mesmo. Vocês já perceberam como é interessante, como isso acontece na vida da gente? Quando a gente começa a bater um papo, uma conversa séria com Deus, que nós começamos nós temos como? Nós temos louvar, agradecer e pedir. Nós normalmente fazemos pedir, 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 pedir. Se sobrar tempo a gente louva e se sobrar tempo a gente agradece. Isso aqueles que ainda não se instruíram. Porque à medida em que a gente vai se instruindo, à medida em que a gente vai avançando nesse conhecimento de Deus, a partir dessas conversas que eu tenho com Ele, e nesse conhecimento de mim mesmo, porque na medida em que eu converso com Ele, que eu faço os meus pedidos, eu aprendo a entender aquilo que eu considero importante para mim. Na medida em que eu considero todos os meus pedidos, eu vou verificando, eu vou constatando o quão desarrazoado é, o quanto são desarrazoados os meus pedidos. Eu passo a me conhecer um pouco melhor e me conhecendo um pouco melhor, eu mudo o rumo da minha prosa. Eu mudo o rumo da minha conversa com Deus. E a minha oração, ela fica diferente. Eu vou ganhando intimidade com o Pai. Eu vou falando com Ele e Ele me responde através dos Espíritos de luz. Caso eu esteja, obviamente, com boas intenções. Porque as minhas preces, nós sabemos muito bem que todas têm uma resposta. Todas as preces têm uma resposta. Sejam de altos patamares, quando eu me envolvo e elevo o meu pensamento a Ele, ou seja, bem aqui pertinho da gente. Sabe aqui pertinho? Neste orbe mesmo, aqui pertinho de mim, onde algum espírito, que talvez não seja tão bem intencionado, vai me ouvir também e vai me dar uma resposta. E é aí que mora o perigo. É aí que eu não oro. É aí que eu rezo. É uma grande diferença. Orar é se elevar. Orar é conversar com o Pai. E eu não chego ao Pai se eu não estiver limpo de coração. E nisso Wagner colocou também.
ao que eu agradeço muito, Wagner, a sua inspiração. Quando no final da sua prece você diz, sem amor a gente não chega ao Pai. Não foi o que você disse? Você se lembra de ter falado, Wagner? Mais ou menos, não foi muito bem. Não lembra muito bem? Porque você estava inspirado. Às vezes a gente não lembra mesmo, porque a gente estava cedendo o nosso aparelho para que alguém falasse por nós. Nem sempre a gente lembra. Mas eu recebo, na hora que eu faço a minha oração e consigo me levar aos bons espíritos, qual é a ação desses bons espíritos? Eles se aproximam de mim e eles me inspiram para agir, para atuar, para trabalhar, para vencer esses obstáculos, porque eu começo reclamando, eu começo pedindo mesmo. Na medida em que eu peço e me ouço, os espíritos me ouvem e me dão a inspiração. E se eu pedir algo desarrazoado, eu vou saber. Não chega de imediato, não chega para mim. Aliás, não chega porque nós precisamos saber nos ajudar para que a gente possa ter o mérito da graça. Porque se você pede e recebe como um milagre, foi uma bênção de Deus. Por quê? Porque para alguns sim e para outros não. Então, lembrar-nos sempre que a oração não é milagre. Existem leis divinas naturais que são imutáveis, irrevogáveis. Essas leis existem. Mas a gente tem algumas passagens que a gente tem que aprender a trabalhar, a juntar com essas leis e entender que quando a gente pede em oração, Jesus nos fala, bata e a porta se abrirá. Ele não fala, a porta está aberta, entre pela porta. Não. Ele fala, bata, haja, tenhamos atitudes, peça e obterás. Não é assim? Nós não temos que tomar uma atitude de pedir? Nós falamos, eu tenho uns slides aqui, onde Allan Kardec nos explica que há leis naturais imutáveis, mas isso não significa que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade. A gente pode entender isso de que forma? Deixa eu achá-los novamente. Aqui. De que forma nós podemos entender isso? Que às vezes quando a gente acredita que a oração não é necessária porque o Pai conhece as minhas necessidades, nós entendemos, normalmente isso significa que nós entendemos que tudo que nos acontece, todas as nossas dores, todas as nossas tristezas, as nossas nostalgias, todas as nossas doenças, todas as nossas tensões, que na verdade são desafios, elas são fatalidades. E não é fatalidade tudo. Como é que nós podemos entender que é fatalidade? Nós não temos toda a informação. Joana de Ângeles ainda tem um texto que ela diz para Divaldo, que ela diz assim, jamais estabeleças limites éticos ao amor de Deus face aos seus acanhados conhecimentos das leis, porque será impossível acertar-lhes com segurança. A gente não acerta com segurança porque nós não conhecemos tudo. Então, quando Jesus nos sugere, bata que a porta se abrirá, peça que obtereis, ele está sugerindo que nós possamos ir até o final com a nossa solicitação, mas com a nossa instrução.
e com a nossa atitude. Porque muitas das nossas dores, elas são as nossas provas para testar a nossa perseverança. Ou vocês não encaram assim? Não existe dúvida com relação a isso. Nós vamos perceber também que nós temos um bocadinho, eu estou sendo generosa, hein? Estou sendo boazinha. Nós temos um bocadinho de maturidade espiritual ainda. Quando a gente pede, por exemplo, a cura de uma doença, que na verdade está servindo para me depurar e me ajudando a resgatar os erros que eu cometi no meu passado remoto, mas às vezes nem tão remoto assim. Eu me lembro, gente, que em algumas das nossas palestras lá na nossa casa, no Semeador, algumas pessoas falavam para nós, quando elas iam pela segunda, pela terceira vez, que elas não iriam mais. E uma vez uma chegou a dizer isso para mim. Ela falou: Dulce, eu não entendo o espiritismo, a doutrina espírita, não fazendo aula ainda, né? Não estavam no curso ainda, estavam apenas nos tratamentos de desobsessão, nos tratamentos de atendimento, um atendimento fraterno, enfim, nos esclarecimentos enquanto faziam as palestras, enquanto assistiam as palestras. E eles falavam: eu não entendo porque o espiritismo parece que sugere que a gente precisa sofrer. Parece que a gente precisa se autoflagelar, a gente precisa do sofrimento. E eu venho justamente para me livrar dele. Eu venho justamente porque eu estou em sofrimento profundo. Então, faltava para nós, e falta para muitos de nós ainda, a compreensão de não nos aumentar nenhuma dor que a gente vem. Eu não preciso aumentar. Eu, às vezes, no espírito dessa minha tão materialista, eu consigo entender um pouco, permeabilizar um pouquinho o meu pensamento e entender um pouquinho melhor a doutrina. Que quando eu sou vítima de uma angústia, de uma decepção, de um excesso, de uma aflição das minhas dores, eu estou, na verdade, passando pela lei de causa e efeito. Por quê? Porque, na verdade, algumas dessas situações tão difíceis são criadas, a maioria das vezes, por nós mesmos, pela nossa própria irresponsabilidade, pela nossa incúria, pela nossa ignorância, pelos nossos excessos. Essa é a causa das nossas aflições. Então, pedindo a Deus em oração e esperando como resultado miraculoso a cura de uma doença, eu estou justamente mostrando a minha total ignorância com relação a essa situação. Eu não preciso aumentar, mas eu preciso aprender a lidar com aquilo que eu própria ocasionei. Então, o Pai, esse Pai a quem eu peço, ele não prevarica na espiritualidade. Por que o termo prevarica? Porque ele não vai aliviar um mal com promessa vazia. Se eu fizer a promessa na minha prece, eu prometo que eu vou fazer de tal forma, de tal forma. Se for uma promessa vazia, essa não é uma prece agradável a Deus. Por quê? Porque aí sim ele conhece as minhas necessidades. Ele não revoga uma lei que é soberanamente justa na sua concepção apenas por capricho, ou por preferência este ou aquele filho, ou porque a oração foi mais bonita, porque foram usadas palavras melhores. É como se a gente, por exemplo, encontrasse com um pai cujo filho tem diabetes. Aqui, eu acredito que todos sejam pais, né? Alguns avós, como eu também já sou vovó. Então, a gente sabe que o amor de um pai, para aqueles que já estão aprendendo como é que funciona essa reunião de espíritos na família, nós sabemos, que vocês
o próprio Osmar falou que vocês já estão estudando obras póstumas, então já passaram por todos os livros de Kardec, isso já deve estar mais ou menos introjetado, aprendido que o pai que ama os seus filhos, ele consegue sustentar o não. É difícil, né, gente? Sustentar um não é a coisa mais difícil para um pai. Principalmente aquele pai que se considera extremamente amoroso e que adora esbanjar o sim. O sim é tão fácil. O sim é só permitir. Mas imagina o pai com um filho com diabetes e esse filho insiste em ir numa festinha de um amiguinho. Essa festinha provavelmente vai ser regada a muito carboidrato, a muita Coca-Cola, a muito açúcar, a muitos brigadeiros. Então, esse pai, que é um bom pai, ele sustenta o não. E ele não se preocupa com a imagem de vilão que ele fica. Ele não pode se preocupar. Por quê? Porque o bom pai, aqui na Terra, ele está preocupado em garantir a vida do filho. O nosso bom pai do céu, o nosso bom pai, que é a divindade, que tem como característica ser infinitamente bom e misericordioso e justo, ele não vai abrir mão de um não se aquela dor estiver servindo para me elevar a ele. Se aquela dor, se aquela angústia tiver como obrigação, como resultado a minha evolução moral. Se aquela doença tiver como responsabilidade me ajudar a pagar algumas dívidas, a me redimir de um passado delituoso. E todos nós sabemos que nós temos os nossos passados. E é como a gente diz, nem sempre tão remotos assim os erros, os nossos defeitos, eles são hoje, são reais, são atuais. Então, cada um de nós precisa passar pela prova natural e sentir a dor que causou no outro ou ter no seu corpo físico ou na sua vida a necessidade de depurar através da dor e sofrimento. Não existe, o Evangelho ele está cheio de citações, não existe nada mais poderoso para que se aceite a depuração do que Deus e a dor. Deus, porque é magnânimo, ele é amoroso e ele quer a nossa evolução. E a dor, porque muitas vezes é o seu instrumento. Passa a ser o nosso único instrumento. Agora, a gente sabe que esse mesmo amiguinho, essa mesma situação que a gente revelou agora, que a gente utilizou, ela pode ser utilizada para a gente entender um outro aspecto, um outro conceito da oração. E se essa criança com diabetes pede para a mãe do amiguinho interceder ao seu pai? Vamos pensar um pouquinho na prece intercessória, na prece feita por outro. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente pergunta, a Kardec faz essa pergunta aos espíritos, logo no início do Livro dos Espíritos, quando ele fala a respeito da vida espírita, ele fala: nós podemos orar por outras pessoas, podemos orar pelos mortos, podemos orar por desencarnados. E ele fala: é óbvio que a gente pode orar. As nossas orações alcançam patamares elevadíssimos, alturas imensuráveis, dependendo de seguirmos as orientações de Jesus quanto à intenção, a pureza de coração de quem ora, o cumprimento das leis de boa vontade, de se transformar,
a autoridade moral. E a pessoa que alcança essa elevação moral nessa vida, ela conhece muito bem as limitações de quem pede por si mesmo. Então, normalmente, ela já nem pede por si mesma, ela pede pelo outro. E temos aí esse exemplo que a gente deu. Vamos pensar. Essa mãe do amiguinho, ela vai interceder ao pai do amiguinho. E o pai vai ouvi-la. E ela vai falar, todos os amiguinhos vão estar presentes. Vai ser uma festa maravilhosa. Vai ter brincadeiras, vai ter felicidade, vai ter alegria. Deixe seu filho ir. Esse pai, ele vai permitir? Ele vai voltar atrás no seu não? Quero ver vocês fazendo assim ou assim com o rostinho. O pai que está protegendo seu filho, ele não volta atrás no seu não. Como é que ele pode confiar o seu filho que desconhece a razão do seu não, que desconhece a gravidade da sua doença, a uma festinha de crianças? Ele não vai permitir. Então, uma prece intercessória, esse momento que a gente vive, que a gente pede muita prece intercessória, ele nos pede muita cautela, porque a gente sabe que quando a gente tem algumas pessoas que a gente acredita que sejam muito elevadas moralmente, essas preces normalmente de pessoas mais elevadas moralmente, elas alcançam patamares mais elevados. Elas sobem verticalmente, porque essas criaturas com maior evolução espiritual, elas têm uma capacidade de vibrar, um padrão vibratório muito forte, muito alto, que vai verticalmente. E, de repente, essa criatura que faz a oração, ela tem que saber muito bem se aquele por quem se está intercedendo, pedindo a intercessão, se ele está preparado para receber a graça. A nossa oração não pode ser assim, Pai, livra aquela criatura da sua dor. Era isso que eu gostaria de pedir por muita gente. Livra o nosso país dessa dor que nós estamos sentindo, de estarmos vivendo esse momento de guerra entre o bem e o mal, esse momento de guerra entre direita e esquerda, esse momento de guerra entre pai e filho. Livra-nos dessa dor. Mas nós sabemos que nós não podemos pedir isso, que isso não vai acontecer até que nós tenhamos uma atitude proativa para que isso realmente aconteça. É a nossa atitude, é encontrar o nosso equilíbrio, é evoluir e encontrar a nossa harmonia. Então eu dou um passo atrás na minha petitória e peço a Deus, Pai, dê-nos a tua luz para nós encontrarmos o melhor caminho para nos harmonizarmos. Ajuda-nos a sermos mais fortes nesse momento. Traga os bons espíritos para o nosso lado. Talvez até isso seja um pouco forte, porque nós é que temos que ir para o lado dos espíritos. Nós temos que ser bons o suficientes e temos o nosso coração purificado para podermos elevar as nossas preces. Para podermos chegar a Deus, a gente já aprendeu sobre isso. Então, pegando esse exemplo da mãe aqui na Terra, quando ela falar com esse pai, ele vai manter o não, certamente. Ele vai dizer, eu não posso deixar o meu filho ir na sua casa, porque ele precisa ter um ambiente controlado para não cair nessa tentação. E é o que acontece com a gente. O nosso ambiente controlado é justamente a nossa dor, a nossa doença, as nossas limitações, muitas vezes físicas, intelectuais, emocionais. Esse é o nosso ambiente controlado. Mas o pai que não deserda, na prece intercessória, ele oferece alternativas. Então ele oferece para o seu filho uma alternativa, ele diz, filho, vamos fazer assim, você quer encontrar os seus amiguinhos?
Vamos fazer uma festinha aqui em casa. Vamos fazer aqui. Eu ofereço a comida. E ele controla para que tudo seja servido de forma que não prejudique a saúde do seu filho diabético. Ele oferece alternativa. Esse é o pai amoroso, criativo, bondoso, generoso, misericordioso. É o que o pai nos oferece. Você vai ter que ter essa dor ao seu lado. Só que de acordo com as tuas preces sinceras e livres de mágoas, eu vou te oferecer os espíritos de luz para que eles possam te fortalecer nesse seu caminho. Porque este é o caminho para o teu fortalecimento, para o teu resgate. Eu não posso tirar o teu resgate. Meu filho amado. Tem um outro exemplo muito lindo. Todo mundo já deve ter lido o livro Nosso Lar, ou pelo menos assistido o filme, onde o André Luiz passa alguns anos do seu pós-morte, do seu desencarne, em regiões umbralinas. E a mãe de André Luiz era uma criatura já com um padrão vibratório muito alto, com uma evolução muito garantida. Ela já, inclusive, residia em outros orbes mais luminosos. Nem por isso ela pediu para o seu filho o privilégio de ser resgatado antes do tempo das regiões umbralinas. Por quê? Porque ela sabia que era somente dessa forma que o seu filho iria conseguir a depuração necessária para poder ser aceito na colônia Nosso Lar e dali seguir adiante. Sem esse tempo que ele passou, ele não poderia seguir. Então, essa mãe caridosa e muito bem informada espera o momento certo, o momento em que ele desperta na sua oração e pede de coração purificado. Nem por isso deixaram de ir ao lado dele vários elementos, vários espíritos muito evoluídos de Nosso Lar para acompanhar a evolução dele. Assim que ele orou com verdadeiro sentimento, assim que ele se lembrou dos evangelhos no lar que eles faziam com a sua mãe, ele recebeu então a bênção de ser resgatado para a colônia. Então, esse momento atual realmente nos pede muita cautela, porque são muitos pedidos de orações de intercessão, e o resultado de uma oração, ele pode ser demorado, se não for compreendido. Porque toda oração tem uma resposta. E quando nós chegamos ao Pai e fazemos a nossa oração, Ele responde. E às vezes Ele responde de forma a criar alternativas para que a gente possa alcançar a graça tão esperada. Então nós já falamos que não se trata de milagres, leva tempo, depende de vontade do outro por quem se ora, depende do preparo, depende da humildade, depende da lição aprendida. E Kardec nos pede, espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, sem o amor de Jesus, sem o recolhimento, sem o pensamento no bem, sem a humildade necessária, sem a modéstia necessária, sem a aceitação e sem amor no coração, nenhuma prece vai conseguir chegar. Nós jamais estaremos suficientemente seguros na nossa oração, sem amor a Deus e sem amor à humanidade. Eu gostaria de abrir para vocês, porque normalmente nas nossas conversas, normalmente não sou só eu que falo. Eu costumo abrir para que as pessoas possam comentar, possam abrir para mim aonde, de que forma que isso de alguma forma pode ter
alcançado algum de vocês, para a gente poder compartilhar a respeito da prece, do poder da prece, da eficácia da prece, da instrução que Jesus nos deu com relação à prece. Alguém tem uma experiência muito bonita para nos contar? Não? Vai lá, Dirce. Fala, Osmar. Não, a Dirce vai falar. Vou falar. Eu casei muito nova e tive minha filha, a primeira filha, com 21 anos. E essa filha casou aos 30. E ela queria muito ser mãe. Queria muito ser mãe. Mas ela tinha vários problemas desde menina, desde quando ela começou a menstruar, ela tinha problemas hormonais grandes, difíceis. E ela casou aos 30 e não conseguia engravidar. Aí ela fez inseminação, não conseguiu levar a gestação adiante por duas ou 3 vezes. Depois depois de 8 anos de tentativas, ela ficou grávida. E era uma gravidez tubária nas trompas. Ela precisou fazer uma cirurgia. Passou por uma cirurgia, tirou a trompa fora, uma das trompas. E ela ficou bastante entristecida. Mas desde que a minha filha casou, aí quando foi? Aos 40 anos aconteceu o seguinte. Mas antes do que aconteceu, eu quero contar que eu passei 10 anos, todos os dias, 10 anos. Todos os dias, quando eu acordava e ia fazer minhas orações, eu abria a porta do quarto, olhava para o céu e falava assim com Deus: Senhor, dai para minha filha a graça de ser mãe. Só isso. Só isso que eu falo. Durante 10 anos. Aí aconteceu tudo isso, ela teve essa gravidez tubária, teve que fazer a cirurgia. Aí o médico falou para ela: daqui 3, 4 meses você volta aqui para a gente conversar. Ela voltou e o médico falou assim para ela: Jaqueline, a chance de você ter um filho é 1%. 1%. Porque você já não tem uma trompa, porque você já está com 40 anos, porque você tem um problema hormonal muito grande. Quer tentar outra inseminação? Ela falou: não quero tentar mais nada. Então, ela falou: se eu não conseguir ter filho, eu vou ver se eu adoto uma criança. E aí ela entrou numa fase que o marido dela foi mandado embora do trabalho, depois abriu um restaurante, e o restaurante não deu certo, ela se envolveu. Aí passou um tempo, acho que passou uns 6, 8 meses, não sei, mais ou menos, acho que uns 5, 6 meses. Um dia ela sentiu que ela não estava bem. Ela não estava bem, e aí ela lembrou que fazia já tempo que ela não menstruava, ela pegou e deu um clique. Ela foi na farmácia, comprou um teste e fez no laboratório, lá dentro do banheiro do escritório mesmo, ela fez o teste e deu positivo. Aí ela ela disse que tremia inteirinha. Liga para o marido fala: então marca logo uma consulta com o médico lá que tinha operado ela, o médico que acompanhava o caso, né? E aí ela marcou, e quando que ela foi passar no médico, ela já estava de quase 3 meses grávida, 40 anos. E eu orando, pedindo para que fosse uma gravidez saudável e que viesse uma criança saudável, e ela trabalhou até a véspera dessa criança nascer, parecia que ela tinha 20 anos. Teve uma gravidez super saudável e nasceu uma criança perfeita, linda, maravilhosa, que está com 15 anos já. Então, eu acho que durante esses 10 anos, a prece que eu fiz foi ouvida. E eu agradeço muito a Deus por isso. Disse parabéns. Como é que chama o seu neto?
A minha neta chama Sofia Rosa. Ai, que lindo. Sofia, o nome da minha neta também, Sofia. Parabéns, que Obrigada. seja muito iluminada. Eu acho que com esse depoimento a gente consegue pensar no quanto oração de mãe tem poder, hein, gente? Oração de mãe, pedido de mãe é uma coisa que é difícil demais de segurar, porque mãe é movida pelo amor. É movida por amor. Quando nós falamos do coração purificado, da boa intenção, do recolhimento, do conhecimento, da instrução, não dá para ser mais do que a definição de mãe. A mãe quer o melhor para o seu filho, ela dificilmente pede por ela mesma. Em prece, é muito difícil uma mãe pedir por si própria. Não só a mãe, mas o pai também. Verdade. Quando nós temos filhos, a gente começa a pedir por eles, a gente pede pelos outros. E é aí justamente que Deus começa a ter a oração refratária. No livro Mensageiros existe uma situação, Mensageiros não Entre a Terra e o Céu. Existe um capítulo que fala que toda a história do livro é originada de uma oração refratada, de uma filha que reza pelo espírito da sua mãe para que venha trazer harmonia e graça para a sua casa, que depois que a mãezinha morreu, tudo parece que virou de ponta cabeça. E justamente o espírito que precisava ser doutrinado, porque era o causador de todo esse problema, era o da mãe. Então a oração não podia ser ouvida pela mãe, porque ela era responsável pela confusão. Então essa oração de pureza, de carinho, de amor, ela foi refratada, bateu na parede, bateu num dos orientadores, na orientadora, que levou para um orientador maior, que falou com o André Luiz, convidou os dois e vieram, então, para a Terra, para o orbe terrestre, para tentar resolver, ou pelo menos destrinchar, desamarrar. Lembrando, Dirce, que isso que aconteceu com a sua filha, essa graça, não foi um milagre. Não. Não foi nada sobrenatural. Não. E não foi nada que ela não merecesse. Vocês ainda me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Tá, ficou tão silencioso de repente. Não foi nada que ela não merecesse, não foi nada que ela já não tivesse preparada para receber. Então, é óbvio que há que se fazer toda uma avaliação, uma reflexão de todo o caminho que ela seguiu, de todo o sofrimento que ela passou, de toda a negociação, provavelmente, com esse espírito que é hoje a sua neta, e que com certeza foi um outro espírito com quem se negociou a vinda, para que ela pudesse, então, vir e hoje estar saudável e cumprir essa graça tão grande, tanto para você, que é avó, quanto para sua filha, que é mãe. É verdade. Eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de criança. Trabalhei 30 anos com criança. E eu até brinco com elas, eu falo assim, para as duas: puxa vida, eu queria ter meia dúzia de netos e só tenho dois, um de cada filha, né? Mas eu agradeço a Deus pelos netos que elas puderam me dar, né? Agradeço a Deus. Foi muito, assim, eu acho que foi mesmo pela vontade divina que ela teve essa menina, porque depois ela quis ter outros, ela queria ter irmão para fazer companhia, mas não conseguiu, não conseguiu. Então eu falo para ela: filha, Deus já te mandou um presente, agradeça que tá bom, tá tudo ótimo. Agora é a felicidade que ela vai ter. É, já está mocinha, né? Já está com 15 anos. Ótimo. Eu espero que continue muito bom, tudo muito bem para ela. Obrigada, obrigada. Para terminar, gente, eu queria fazer uma prece. Posso, Osmar? Ok, por favor. Eu quero O fazer ferramenta é seu, então. Oi?
A gente faz uma prece de encerramento, fica para você fazer, então. Essa prece que eu quero fazer, gente, normalmente a gente fala em prece, a gente fala em dissertação, a gente fala em narrativas, a gente fala em conversa. As orações que a gente pode fazer elas em silêncio. Talvez eu tivesse entrado em oração e por isso que eu fiquei em silêncio. A gente não precisa fazer orações em som alto, a gente não precisa fazer oração repetitiva, a gente não precisa ler oração, a gente pode, às vezes, até cantar uma oração. Então, uma letra que te deixe feliz, uma letra que te eleve, que te dê a felicidade de louvar por tudo aquilo que você já passou, por tudo aquilo que você viveu, é o que a gente pode fazer. E eu gostaria de fazer agora uma oração cantada para você. É uma música, vou abrir aqui, é uma música muito linda que foi feita por Almi Sater. E ele diz nas suas entrevistas que essa música deve ter vindo realmente por uma inspiração espiritual, porque ele não lembra de ter feito, e ela mexe muito com o coração dele e mexe muito também com o meu. Então, se vocês me permitirem, nesse momento a gente eleva o nosso coração a Deus, agradece pela graça desse dia, pede a presença dos bons espíritos e purifica o nosso coração. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e seguindo em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada eu vou, tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Oh, meu Pai, é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. E ele termina: todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Que o Pai esteja conosco, que o Pai nos ilumine sempre, que seja conosco nos momentos em que nós estejamos na dúvida, na dor, na angústia, nos momentos em que nós precisemos fazer reflexões, nos momentos em que eu preciso enfrentar uma terapia. Oh, Pai, nós temos muito a te agradecer, porque nós somos sempre, sempre abençoados com a tua força, com o teu amor, com a sua grandeza e com a sua misericórdia. Seja sempre conosco. Ilumina essas criaturas lindas que estudam a tua doutrina, que estudam as tuas leis. Ilumina, Senhor, que possamos pedir, que ilumine também os nossos parentes, que ilumine também, que dê força para aqueles a quem a gente tanto ama.
E que mais ainda, Pai, que possa dar força, possa dar coragem àqueles a quem nós não amamos, àqueles a quem nós temos tanto desafeto, aqueles que nos forçam a sermos melhores, mais pacientes, mais tolerantes. Dai-nos essa graça, Pai, de sermos persistentes, sempre no nosso crescimento, no conhecimento da Tua luz e da Tua doutrina e das Tuas leis, tão amorosas, justas e misericordiosas. Sê conosco hoje e sempre, aqui, agora e por todas as nossas existências. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gente linda, muito obrigada pela paciência de vocês, pelo carinho, pelos olhares tão lindos. E que vocês continuem nessa rota, nesse roteiro tão lindo de estudos e de trabalhos em prol da sociedade de vocês. Grande beijo. Boa experiência, viu, Dulce? Muito boa, muito gostosa. Sua voz é muito gostosa, uma delícia. Parabéns, muito bom.